A pergunta do Pensa e Creia do dia de hoje está ligada à criação do universo. Pela Bíblia e pela ciência, há uma enorme divergência em relação ao tempo em que o universo foi criado. Interessante que, no século XVII, um arcebispo da Igreja da Irlanda, esse arcebispo, o nome dele é James Ussher, o nome dele ficou famoso justamente por causa disso. Ele fez um cálculo muito preciso, calculando com base nas genealogias existentes na Bíblia, com as datas, com os dias ali referidos, com o tempo de outros dados históricos. Ele pesquisou profundamente a história da Pérsia, da Babilônia, da Grécia, chegou a várias datas muito precisas sobre os fatos históricos que aconteceram naquela época. Em relação à criação, ele chegou à conclusão de que o universo foi criado no dia 23 de outubro, no ano 4004 a.C., com essa precisão, com base nesses vários dados, ele concluiu que o universo foi criado 4.004 anos antes de Jesus. Nós estaríamos, por esse cálculo, no ano 6028, segundo o cálculo de James Ussher. E na época, como não havia os dados que a ciência tem hoje, isso foi amplamente aceito, que o universo tinha essa idade. Na medida em que foram se desenvolvendo as descobertas da ciência, isso mudou muito, e hoje ninguém mais acha, na ciência, que o universo possa ter sido criado em tão pouco tempo. Ao contrário, pelos dados e pela investigação científica, o universo teria sido criado há 14 bilhões de anos. 14 bilhões de anos. Então, quem tem razão nessa história? É a Bíblia, que diz que o universo foi criado há 6.000 anos? Ou é a ciência que diz que o universo foi criado há 14 bilhões de anos? Primeiro, para responder essa pergunta, nós temos que levar em conta que nós não podemos considerar esses cálculos matemáticos como exatos. Ainda que James Ussher tenha feito todo esse trabalho de cálculo, ele levou em conta de uma forma muito literal os dias contidos na Bíblia, e hoje ninguém mais aceita isso. Aliás, já na época de Agostinho, no IV século, já se entendia que os dias referidos no Gênesis, os 6 dias da criação e o 7º dia que Deus descansou, não podem ser lidos literalmente, podem ser eras. Além disso, quando a Bíblia diz ali no verso 1, no princípio, o Gênesis 1, verso 1 diz, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Entre esse no princípio e o primeiro dia, a Bíblia não diz quanto tempo passou, pode ter sido bilhões de anos, ninguém sabe o espaço de tempo que há entre no princípio e o primeiro dia que Deus criou. E ninguém sabe se esses dias são referências literais, até porque o Sol foi criado no 4º dia. E se um dia é um giro da Terra na presença do Sol, um dia é o tempo em que a Terra faz um giro sobre si mesma, diante do Sol. Se o Sol foi criado no 4º dia, eu não posso interpretar um dia literalmente. Isso é muito importante entender, e entender que a Bíblia não tem essa pretensão de ser matematicamente exata em relação aos dados da criação do universo. A Bíblia não é um livro de astronomia, não é um livro de detalhes científicos. O propósito do Gênesis não é te dar detalhes precisos, matematicamente precisos de como a criação aconteceu. Não é esse o propósito da Bíblia. O propósito da Bíblia é revelar que o universo tem um Criador, e esse Criador criou o universo com propósito para servir a criação do homem, para servir a realização da sua glória, para a manifestação da sua glória. Quando eu faço essa comparação dos anos de 14 bilhões de anos, e a Bíblia parece que faz, eu estou fazendo uma leitura errada da palavra de Deus. A palavra de Deus não tem esse propósito. Deus está revelando o básico para eu saber que Ele é o Criador,
que ele criou o universo com propósito e que o propósito da criação do universo é a manifestação da bondade, da glória, né, e do poder de Deus. Deus queria mostrar quem ele era com a sua criação, mostrar que poeta é Deus e que poema é o universo. Só isso que a Bíblia quer mostrar. Não quer dar precisão científica de como o universo foi criado. Quem procura encontrar precisão científica no Gênesis não está sabendo ler a Bíblia. Pense e creia, e não se esqueça que na próxima semana estaremos trazendo uma nova pergunta para responder no nosso programa. Deus te abençoe.